Olá, visitante, seja bem-vindo. Meu nome é Sargento Borges e hoje nós vamos tratar sobre legislação de trânsito. A minha fala será dividida em 5 das principais resoluções do CONTRAN. Em um primeiro momento, nós vamos falar sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o qual está dividido em 2 volumes. O volume 1 trata da Resolução 371 de 2010, o qual estabeleceu a competência das infrações municipais, bem como a concorrência dessas infrações entre os órgãos, entre as entidades estaduais de trânsito. Além dessa resolução, do volume 1, o volume 2 trata da Resolução 561 de 2015, o qual estabeleceu a competência das infrações de nível estadual. Seguindo à frente, nós vamos tratar sobre a Resolução 809 de 2021. Essa resolução trata especificamente do transporte de crianças menores de 1,45 m e menores de 10 anos de idade nos dispositivos, nos mecanismos de retenção veicular. Seguindo à frente, nós estudaremos um pouco sobre a Resolução 798, a qual estabeleceu requisitos técnicos mínimos para a aferição de velocidade de veículos automotores na via pública. E por fim, para finalizarmos o nosso estudo, nós vamos falar sobre a Resolução 432 de 2013, o qual estabelece fiscalização do consumo de álcool e de outras substâncias psicoativas que causem dependência química para os condutores de veículos automotores na via. Se você ainda não conhece o nosso canal, aproveite esse momento, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A Lei 14.071 de 2020 alterou vários artigos do Código de Trânsito, inclusive modificou as resoluções 819, 798, 371, 432 e 561 no Código de Trânsito Brasileiro. Quanto à Resolução 819, ela prevê que toda criança menor de 10 anos ou que não tenha atingido 1,45 m de altura deve obrigatoriamente ser conduzida no banco traseiro do veículo automotor. Determina que as crianças devem estar utilizando individualmente cinto de segurança ou dispositivo de retenção conforme peso e altura. Tem uma tabela para facilitar a vida dos senhores. Na primeira linha nós temos o dispositivo de retenção. Na segunda linha nós temos uma gravura para ajudar vocês a lembrar. E na terceira nós temos a faixa etária da criança. Então o item 1 trata do bebê conforto ou do conversível, que é destinado a crianças com até 1 ano de idade, ainda com peso de até 13 quilos. No segundo momento nós temos a cadeirinha, que é destinada para crianças com idade superior a 1 ano e inferior ou igual a 4 anos, além daquelas que têm o peso entre 9 e 18 quilos. Agora o item 3 e 4 geralmente são pegadinhas na prova e o pessoal sempre cai, então eu recomendo que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. A banca sempre coloca para confundir 7 anos para os itens 3 e 4, então eu recomendo que você lembre que são 7 anos e meio, tanto para o assento de elevação como para o cinto de segurança. Então, para efeito do assento de elevação, esse dispositivo é destinado para crianças com idade superior a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio. Além do mais, ele destina-se a crianças com até 1,45 m de altura e o peso entre 15 e 36 kg. Já o cinto de segurança do veículo, ele deve ser utilizado por crianças com idade superior a 7 anos e meio e inferior ou igual a 10 anos, além das crianças com altura superior a 1,45 m. Bom, existem algumas isenções para os dispositivos de segurança. Dos veículos que são isentos da fiscalização dos dispositivos de retenção, nós podemos citar em primeiro lugar os ônibus, que são os veículos de transporte coletivo de passageiros, os veículos com peso bruto acima de 3,5 toneladas, os veículos de aluguel, que seriam os táxis, os veículos de transporte escolar, que são as vans, e por último, os veículos de transporte remunerado individual de passageiros, que seriam os motoristas de aplicativo, como Uber e 99. Além do mais, essa lei ela alterou a idade mínima para que uma criança seja conduzida em uma motocicleta, motoneta ou ciclomotor. A idade anterior era de no mínimo 7 anos, agora não. Agora a idade mínima é de 10 anos para que uma criança seja transportada
em uma motocicleta, motoneta ou ciclomotor. O artigo 3º traz algumas exceções para o transporte de criança no banco dianteiro. Ainda assim, esse transporte deve ser feito utilizando-se o dispositivo de retenção adequado ao peso e altura da criança. Mas além disso, nós temos 4 exceções. Em primeiro lugar, quando o veículo for dotado exclusivamente desse banco, ou seja, quando ele tiver apenas o banco dianteiro, que é o caso da Pampa, da Saveiro, além de outros carros de luxo como Lamborghini, Ferrari, Porsche e por aí afora. Em segundo lugar, quando a quantidade de crianças exceder a lotação do banco traseiro, ou seja, quando você precisar transportar 4 crianças, uma delas poderá ir no banco da frente. O terceiro caso é quando o veículo for dotado originalmente daquele cinto de segurança de 2 pontos, que é o cinto subabdominal. Nesse caso, a criança poderá ser conduzida no banco da frente. E por último, quando essa criança já tiver atingido a idade mínima, que é de 1,45 m, aí ela poderá ser conduzida no banco da frente. O parágrafo único traz uma exceção à regra, ou seja, a excepcionalidade do veículo original de fábrica com o cinto de 2 pontos, ou seja, aquele cinto subabdominal. Nesse caso, a criança de 4 a 7 anos e meio poderá ser conduzida sem um assento de elevação, desde que o veículo seja original de fábrica com o cinto subabdominal. Nos veículos que possuem airbag, as crianças poderão ser transportadas no banco dianteiro, desde que utilizem o dispositivo de retenção adequado. Entretanto, é proibido que a criança seja colocada no dispositivo de retenção no sentido contrário da marcha do veículo. Ela deve ser conduzida voltada de frente para o para-brisa do veículo. A Resolução 798 dispõe sobre os requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, elétricos, reboques e semi-reboques. Basicamente, para ser feita a aferição dessa velocidade, o dispositivo eletrônico precisa ser aferido pelo Inmetro, sob pena de anulação do auto de infração de trânsito. Ademais, nós temos um princípio do direito que diz que o ônus da prova cabe a quem acusa. Dito isso, esse medidor de velocidade precisa ter algumas características, como por exemplo, ele deve ter algum dispositivo registrador de imagem que comprove o cometimento da infração, como por exemplo, uma foto da placa do veículo cometendo a infração, além de registrar a data e hora corretamente em que foi cometida a infração. O Código de Trânsito estabelece 2 tipos de via, as vias urbanas e as vias rurais. As vias urbanas dividem-se em vias de trânsito rápido, vias arteriais, coletoras e locais, cada qual com uma velocidade máxima estipulada, iniciando com 60 km por hora, 60, 40 e 30 km por hora, respectivamente. Já as vias rurais dividem-se rodovia de pista dupla, rodovia de pista simples e as estradas não pavimentadas. As velocidades correspondentes são 110 km por hora para as rodovias de pista dupla, 100 km por hora para as rodovias de pista simples. Por fim, as estradas com 60 km por hora. Um bizu para que os senhores decorem as vias rurais, tanto a rodovia de pista simples como a de pista dupla. Para os demais veículos, a velocidade máxima é de 90 km por hora. Isso já faz com que vocês ganhem tempo na hora de estudar. Durante a confecção de um auto de infração de trânsito, existem alguns campos que são de preenchimento obrigatório, como por exemplo, a imagem com a placa do veículo, a velocidade regulamentada para o local da via, a velocidade medida do veículo, a velocidade considerada, o local da infração, onde o equipamento está instalado, a data e a hora da infração, além da identificação do instrumento ou do equipamento utilizado, a data da última verificação metrológica e o número de registro desse equipamento junto ao Inmetro. Como já foi dito antes, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito ele divide-se em 2 volumes. O volume 1 trata da Resolução 371 de 2010 e o volume 2 trata da Resolução 561 de 2015. A Resolução 371 de 2010 trata da competência das infrações municipais, enquanto que o volume 2, que seria a Resolução 561, trata da competência das infrações de caráter estadual. As infrações de trânsito classificam-se de acordo com a sua gravidade. Elas dividem-se em 4 categorias. Quanto maior a gravidade, maior a pontuação descontada do condutor. Nós temos a infração gravíssima, grave, média e leve. A pontuação equivalente seria de 7,543. As medidas administrativas dividem-se em 8 categorias.
E é muito importante você lembrar que quem toma a medida administrativa é o agente da autoridade de trânsito, enquanto que as penalidades só podem ser aplicadas pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Isso já foi tema de outras provas e é provável que caia. Outra questão que cai todo ano em trânsito nas provas do CFC e CFS seria a categoria da Carteira Nacional de Habilitação. Nós temos 5 tipos de habilitação, cada qual para determinado tipo de veículo ou grupos de veículos. São elas: categoria A engloba todos os veículos com 2 ou 3 rodas, não incluindo-se nesse contexto o quadriciclo. Para conduzir um quadriciclo, o condutor deve ser habilitado na categoria B. Lembrando que para veículos com 2 ou 3 rodas, independente de o veículo ter o sidecar ou não, a exigência legal é de que o condutor possua habilitação categoria A. Vamos ao próximo item, categoria B. Aqui englobam-se todos os veículos de 4 rodas que não excedam o peso bruto total de 3.500 kg, que a lotação não exceda 8 lugares, excluído nesse caso o motorista. O contexto contempla ainda a combinação com uma unidade acoplada, que seria a carretinha. Nós temos ainda o caso do motorhome, desde que ele não exceda 6.000 kg. E além disso, não exceda a lotação máxima de 8 pessoas, excluído o motorista. Categoria C entram então todos os veículos de carga que excedam o peso bruto total de 3.500 kg. Aqui temos os tratores, as máquinas agrícolas, da combinação acoplada de reboque, desde que não exceda 6.000 kg. Na categoria D, enquadram-se todos os veículos destinados ao transporte de passageiros cuja lotação exceda 8 lugares, sendo que essa categoria engloba o transporte de escolares. E por último, a categoria E, que engloba a combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D. Aqui enquadram-se todas as unidades acopladas que excedam a 6.000 kg, ainda que a lotação exceda 8 pessoas. A Resolução 432 de 2013 trata da fiscalização do consumo de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que cause dependência dos condutores de veículos automotores. Para efeito de configuração, ou seja, de confirmação de que o condutor está com a capacidade psicomotora alterada, nós temos alguns procedimentos obrigatórios a serem seguidos pelo agente fiscalizador de trânsito. O primeiro deles é o exame de sangue. Exames realizados em laboratórios, o teste de etilômetro, que para nós é o mais utilizado, e por fim, a verificação dos sinais que indiquem essa alteração através de testemunha, vídeo, imagem e assim por diante. Mas não é qualquer etilômetro que pode fazer essa aferição. O etilômetro, ele precisa ser aprovado pelo Inmetro, deve estar dentro da sua data de validade da verificação metrológica inicial, junto aos órgãos competentes. Existe uma diferença entre a infração administrativa e o crime de trânsito. Para caracterizar a infração administrativa, é preciso que o condutor, submetido ao exame de sangue, apresente qualquer concentração de álcool no sangue. Para fins de etilômetro, tudo aquilo que ultrapassar 0,05 mg de álcool no sangue configura infração administrativa. Por fim, nós temos os sinais de alteração da capacidade psicomotora, né? A pessoa que está vomitando, que está cambaleante, que possui hálito com teor etílico e assim por diante, pele ruborizada. Lembrando que quando for consignar esses detalhes na ficha de ocorrência, no relato do histórico, possível, por exemplo, que a pessoa esteja cambaleante e inconsciente, que a pessoa esteja eufórica e depressiva. Deve haver coerência e concordância entre esses termos na hora de fechar a ocorrência. Beleza, sargento, até aí tranquilo. Mas agora, para configurar o crime de trânsito, o que é preciso? É preciso o seguinte, que o condutor aceite ser submetido ao exame de sangue e, o pior ainda, ele deve acusar acima de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou seja, nunca será. Isso aí é mesmo que encontrar uma mosca de olho branco. Nós temos agora uma outra situação que é mais comum. O fato do condutor se submeter ao teste de etilômetro e esse valor ultrapassar 0,34 mg de álcool por litro de sangue. Aí sim configura o artigo 306 do crime de trânsito. Isso já descontado aquele erro, aquela margem de erro da nossa tabela. E por fim, os exames realizados por laboratórios especializados e os sinais que deixem claro a alteração da capacidade psicomotora do condutor. Lembrando que é obrigatório, nos casos de acidente envolvendo vítima fatal, a realização do exame de alcoolemia. Para finalizar nossa matéria com a Resolução 561, esse é o segundo volume
do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, como eu falei. Ele trata das infrações, as infrações de competência estadual, e ele traz como maior característica, aquilo que chama mais atenção, os equipamentos de uso obrigatório. Eu separei aqueles que mais chamam atenção, aqueles que a gente nunca fiscaliza e que já caíram em várias provas, acabaram tirando uma galera por não prestar atenção. Então eu, se fosse para apostar, apostaria nesses itens aqui, que ninguém dá atenção. Eu separei aquelas pegadinhas marotas que acabam com a vida do candidato durante a prova. Ou seja, para-brisa não é equipamento obrigatório. Entretanto, o limpador de para-brisa e o lavador do para-brisa são itens obrigatórios. Então, se o veículo abordado não tiver para-brisa, mas tiver o limpador e o lavador, tá valendo. Então, são algumas incoerências, algumas incongruências que o legislador acabou trazendo, que não bate, com a nossa realidade na prática. Outro item absurdo é cobrar o espelho interno. Por quê? Porque, por exemplo, a Fiorino, a S10 e outros veículos mistos de carga, o espelho interno é relevante, porque o condutor não consegue ver nada pelo retrovisor interno, de qualquer forma. Mas, enfim, tá na lei, a gente é obrigado a cumprir, e, acima de tudo, é importante saber para a hora da prova. Nós temos outro item que é cobrado na Resolução 561 dos equipamentos obrigatórios, que é o caso da pala interna. Basicamente é só para proteger do sol mesmo o condutor, para que o reflexo do sol, a réstia do sol, quando bater no olho dele, não venha a prejudicar a sua visão e ele acabe causando algum acidente. E por fim, nós temos a chave de roda e a chave de fenda, que são dois itens que geralmente as pessoas esquecem, mas que são itens, equipamentos obrigatórios e constam na Resolução 561. Bom, senhores, o vídeo era esse. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. É isso, muito obrigado pela atenção e até breve.